seres humanos, nós somos pessoas teimosas, desobedientes, na maioria das vezes. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano e Ele deixou uma ordem. Falou, olha, pode fazer tudo isso aqui, coma de tudo isso aqui, você é livre, para você escolher o que você quiser. Mas tem algo ali que você não pode mexer. E tudo isso aconteceu lá desde o começo, quando Deus criou o ser humano. E mesmo as pessoas às vezes não acreditam, mas o ser humano foi criado uma pessoa perfeita. Mas o ser humano ele acabou desobedecendo a Deus. Eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias. Aí no livro de Romanos, eu estou falando que tem que ir para o começo da Bíblia, mas vocês não precisam abrir. Mas nós sabemos que tudo começou com uma palavra chamada pecado, por causa da desobediência do ser humano. E eu quero que vocês abram no livro de Romanos, no capítulo 5. Bíblia aberta. Quando vocês abrirem, nós vamos fazer uma breve oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, Pai querido, neste momento, meu Pai, a Tua palavra está aberta. Mas em primeiro lugar, meu Deus, queremos te agradecer pelo dia que tivemos hoje e porque o Senhor nos trouxe até aqui. E por a certeza que nós temos que o Senhor esteve conosco e continua. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude neste momento na leitura da Tua palavra. Que nós vamos falar de algo importante, ó Deus, para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dá o Teu Espírito Santo e nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aí no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui a Bíblia está dizendo que todas as pessoas pecaram, porque pelo só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Quem foi esse homem? Esse homem foi Adão. Um homem criado perfeito. Deus criou o ser humano perfeito, sem nenhum defeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem, imagem e semelhança do próprio Deus. Mas quando o ser humano pecou, essa semelhança, essa imagem, nós acabamos perdendo. Porque não foi Deus que afastou-se do homem. Nós que nos afastamos de Deus. E na maioria das vezes, hoje ainda, nós fracassamos e muitas vezes nós se afastamos de Deus. Eu costumo assim sempre fazer perguntas. E a pergunta que eu sempre faço: por que você está aqui? Por que você veio? Sabe por que você está? Porque Deus trouxe você aqui nessa noite. Sabe o que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus, não ao ser humano. Porque nós não estamos aqui para agradar ser humano nenhum. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E a partir do momento que o ser humano pecou, agora o ser humano, por Deus ser tão bom, ele agora manda Jesus para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. O que é que o ser humano deve fazer? Está escrito na Bíblia o seguinte: se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Está lá no livro de 2 João, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 9, se não estiver enganado. A Bíblia também diz: se você confessar o seu pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós não confessar, nós, como pecadores, jamais vamos ter
vitória na vida. Eu sempre faço essas perguntas. O que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus. Por que você veio? Porque Deus me trouxe. Assim como Deus me trouxe aqui nessa noite. Para juntos nós adorarmos a Deus. Porque nós somos pecadores. Se nós não fosse pecador, nós não precisava correr atrás de Deus, porque nós já éramos santos, porque Deus criou assim. Hoje nós corremos atrás de Jesus Cristo porque nós somos pecadores, precisamos da misericórdia dele, não merecemos, mas nós precisamos, porque a Bíblia diz no livro de João, sem Deus nós não somos nada. Por causa do maldito pecado, nós morremos. E eu pergunto às vezes para as pessoas, você tem medo da morte? Tem algumas pessoas, não tem medo não. Eu tenho medo da morte. Por causa do meu pecado. Jesus, que é Deus, não tem pecado, não teve pecado. Ele teve medo da morte. Quanto mais nós que somos pecadores. Mas, um pouquinho para frente, aí no mesmo livro, em Romanos no capítulo 6, livre-se do pecado por quem? Pela graça de Deus. É pela graça e misericórdia de Deus que nós nos libertamos do pecado. Alguém aqui é santo? Porque se tiver gente santa aqui, eu vou embora, não fico no meio. Porque eu não quero contaminar. Se você é pecador, o seu lugar é junto dos pecadores, perto, colado em Cristo. Para que assim nós venhamos nos libertar. E aqui diz o seguinte: livre-se do pecado pela graça de Deus. Agora vem perguntas. Eu quero até falar para o irmão Antônio Carlos, que ele lembre-se aí, acredito que tem aí, o hino de número 206, no Antigo Inário, 206, viu? E vocês vão ver qual o hino que nós vamos cantar e o porquê. Observe bem o texto e depois vocês vão ouvir o hino, o que é que diz o hino. E aqui diz no versículo 1 do capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo dali por diante. E aqui está dizendo, que diremos? Nós vamos permanecer no pecado, para que a graça de Deus venha abundar sobre nós? Se nós somos batizados em Cristo Jesus, para nos libertar do pecado, nós vamos continuar no pecado? Não, né? E a Bíblia diz, versículo 2: de modo, a resposta já, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Se nós nos batizarmos ali, está demonstrando para as pessoas e dizendo assim para Deus: Senhor, eu quero ser limpo. E agora nós vamos permanecer no pecado? Quando você está sujo, ou eu estou sujo, nós queremos fazer o quê? Tomar um banho, né? Para nos limpar. Mas a água não limpa pecado. Quem limpa os nossos pecados é Cristo Jesus, pelo amor dele e a misericórdia. Está escrito aqui na Bíblia. No versículo 3 seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você ignora que quando você se batizou-se em Cristo Jesus, para que assim como Jesus ressuscitou, nós venhamos ser ressuscitados. Você sabe disso, nós sabemos disso, que a partir do momento que a gente está se batizando, entregando a sua vida a Cristo, querendo mudar de vida, você está dizendo assim: Senhor, eu quero mudança.
Eu estou agora morrendo o velho homem e nascendo uma nova criatura para Cristo Jesus e por Cristo Jesus. É só por Ele. E aqui o versículo 4 é o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós precisamos e demonstramos para as pessoas: olha, eu quero viver uma vida diferente, novidade de vida, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos a ter essa mudança. Eu costumo dizer o seguinte, e vocês sabem disso do que eu vou falar aqui agora. Existem pessoas que bebem cachaça, que usam droga, que fuma, todas três é droga. Tem a droga, a cachaça é uma droga e o fumo é uma droga. A gente sabe disso. Só que é uma droga liberada. Mas existe uma pessoa que faz isso e tal, ninguém diz nada. Tá tudo bem. E eu vou ser bem, que eu sempre toco nesse assunto e vou falar sempre. Um certo dia que uma pessoa me fez uma pergunta. Eu acho que vocês lembram, quem estava aqui lembra. Se existe um só Deus, por que tantas igrejas? Mas vocês lembram disso. Inclusive, a sobrinha da minha esposa fez essa pergunta um dia quando veio aqui comigo. E eu respondi para ela: você quer mesmo saber? Eu vou lhe responder. É porque existe igreja para todos os gostos. Eu quero uma igreja do meu jeito. E eu quero um Deus que me sirva. Não eu servir a Ele. Como assim? Você quer a igreja, o homem quer a igreja que pode ter 2 ou 3 mulheres, você encontra. Existe essa igreja. Eu estou dizendo com certeza. Então é esse Deus que eu quero. É essa igreja que eu vou procurar. Existe uma igreja que eu posso beber, posso fumar. Existe. Ah, mas o cara lá que está pregando, ele não manda você fazer isso. Sim, não manda. Mas não prega a verdade. Não mostra dizendo assim: olha, você se batiza para que quando Jesus voltar, você seja ressuscitado assim como ele foi ressuscitado. Prega o seguinte: não, se você morrer, a alma vai para o céu. Não existe isso por aí, eu estou mentindo? Mas pessoas que servem essa igreja, é esse Deus dessa igreja, bebe, fuma e tal, aí a pessoa passa assim, o cara está lá, coitado, tô gente boa, mas olha como é que está aí, ó. E passa e vai embora. No outro dia, aquela mesma pessoa começa a tomar um estudo bíblico. Aquela pessoa que passou e diz: vem aqui, você está ficando besta agora, é? Vai ser crente agora? Você começa a criticar. E as críticas começam dentro da própria casa. Os pais de famílias, eles preferem seus filhos, suas filhas, no mundo das drogas, da cachaçada e das festas. Mas se for para a igreja, eles precisam dentro de casa. Prefere que os filhos vivam colados junto com o inimigo, com o demônio. Mas se disser assim: vai para a igreja porque você vai buscar a Cristo, não aceito. Será que eu estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Jesus diz, e eu costumo bater na mesma tecla, está lá em João 8,44. Em umas Bíblias diz assim: vocês são filhos do diabo. Está escrito na Bíblia. E outras diz assim: vocês têm por pai o diabo, e satisfazei a vontade do vosso pai, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, ele nunca se afirma. Pode abrir a Bíblia de vocês qualquer hora aí, pode ver se eu não estou falando isso, se não é isso que está falando. João 8,44. Aí Jesus diz assim: mas eu digo a verdade, vocês não acreditam. É assim ou não é? É assim.
Eu chego aqui e falo algo aqui da Bíblia, a Bíblia está dizendo isso, 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 isso e isso. Alguém chega ali e prega uma mentira. Não, isso é mentira, não está dizendo isso não. A pessoa está vendo aqui, mas prefere acreditar ali, na mentira. No versículo 5, diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos batizados, mortos ali no batismo com Cristo, quando Jesus voltar, você também será ressuscitado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você lembra do ladrão na cruz? À esquerda um ladrão, à direita outro ladrão, 2 ladrões. Mas se todos os 2 ladrões, não existe diferença. Existe aquele que se arrepende de coração e diz assim: Senhor, eu quero mudar. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu bebo cachaça, eu fumo, eu me prostituo, eu matei alguém, mas eu quero mudar. Estou arrependido do que eu fiz. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz da direita. O ladrão da esquerda disse o quê? Tu não és o filho de Deus? Como muita gente diz assim: e você não é crente? E por que você adoece? E por que você morre? Ah, vem aqui. Jesus, que é Deus, é santo, morreu por um bando de pecador que nem nós, e nós que somos pecadores não podemos morrer? O ser humano é assim: quando tudo está bem, Deus é bom. Mas quando tudo está mal, Deus não presta. Deus não existe, eu não quero mais negócio com Deus porque não existe. Por que deixou meu pai morrer? Por que deixou meu filho morrer? Deus só é bom se as pessoas estiverem aí vivas, fazendo as coisas erradas, mas estão vivos. Aí Deus é bom. Mas quando a pessoa adoece, que Deus é esse? Quando as pessoas estão nas festas, quando acontece um acidente, a primeira coisa: oh meu Deus, não deixa eu morrer não. Por que eu... Você entendeu? Veja que Deus é tão bom, que a gente fala tanta besteira, e Deus ainda não fulmina, que se fosse eu fulminava. Você entendeu? Veja que amor Deus tem por nós. Diz mais no versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Quando a gente se entrega a Cristo, se batiza, é para que o velho homem morra, se acabe. Dali por diante, ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Você quer que Deus transforme a sua vida? Você quer que o seu pecado seja acabado, tirado de você? Só por Cristo Jesus. Sem Ele, não podemos. Não tem como, de maneira alguma, porque a nossa tendência, a nossa vontade, o nosso desejo é só pecar. Porque o ser humano que disser que não comete erros, pecados, ele se torna mais pecador. Mas nós temos que continuar no erro? A Bíblia está dizendo não, porque se formos batizados com Cristo, na morte dele, nós também seremos ressuscitados na ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 em diante, está escrito o seguinte: não julgue, para que não seja julgado. Na medida que você julga, você está sendo julgado. E a Bíblia diz: antes de você olhar
tirar o argueiro do olho do teu irmão, primeiro tira a trave que está no teu. Às vezes, nós como cristãos, olhamos porque o irmão caiu em fracasso, errou, cometeu um pecado. E nós? Será que nós não cometemos talvez outros pecados piores? Se a gente não pode ajudar para o irmão levantar, não diga nada. Mas, às vezes a gente, porque uma pessoa cai em fracasso, aí às vezes a pessoa julga. Não é assim? Felizmente. Julgar você até pode, mas muitas vezes nós damos a sentença como se nós fosse o juiz. Às vezes você pode até falar alguma coisa, mas não queira dar a sentença. Porque a Bíblia diz assim: se você está em pé, cuide para que não caia. Se você está bem com Cristo, louvado seja Deus. Se você está no seu fracasso, ore a Deus: Senhor, me ajuda para que eu possa mudar de vida. Eu não quero continuar assim. A partir do momento que você se batiza, você se entrega a Deus, você está dizendo para o mundo: morri para o mundo, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. E eu falei aqui, existe igreja para todos os gostos. Existe igreja que diz assim: o mandamento acabou. Então, se acabou, você pode fazer o que você quiser. Não tem mais lei, também não tem pecado. Acabou a lei, acabou o pecado. Não é assim? Existe igreja que diz assim: você não pode comer carne de porco e tal e tal. A outra diz: não, você pode. Claro que você pode, não tem problema nenhum. Existe igreja que diz assim: vocês mulheres não podem usar joia, não podem usar roupa. Outra igreja: não, você pode. E aí? Quem está mentindo? O ser humano? Deus está mentindo? Quem está falando a verdade? Eu costumo dizer o seguinte: você quer saber onde é que está a Bíblia, a igreja verdadeira? Se você quiser saber, estude a Bíblia e tente viver da maneira como ela fala, não da maneira como eu falo. Porque a Bíblia não mente jamais. O ser humano é cheio de falha, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não. Quando você diz algo, não, isso aí não existe, você está chamando Deus de mentiroso. E quando a gente chama Deus de mentiroso, nós vamos pagar por tudo aquilo que a gente falou contra Deus. A Bíblia diz assim: quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está comigo, está com o inimigo. Tudo que é contra a Cristo é anticristo. Tudo aquilo que é contra a Deus é anticristo. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 53, se não me falha a memória, está escrito o seguinte: que Jesus, ele foi como ovelha para o matadouro, nem sequer abriu a sua boca. Por que ele foi lá? Jesus tem necessidade de ir para o matadouro? Não. Jesus foi por mim e por você. Por isso que ele fez 3 promessas. Ele disse que vinha e veio. Ele disse que morria e morreu. E ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Ele veio por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. E ele ressuscitou por mim e por você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém de nós viveria. Não se salvaria. Porque Jesus morreu e ressuscitou
para salvar o homem quando ele pecou lá no jardim do Éden. E ele fez mais uma promessa. Está no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3, que está escrito o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu nunca teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei para levar para mim mesmo, diz Jesus, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Essa promessa é para você e para mim. Para todos aqueles que se libertam do pecado e entregam a sua vida e dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, para que eu possa estar lavado e limpo, que foi isso que Jesus fez. Ele lavou o seu pecado e o meu, com o sangue dele derramado na cruz. Agora, cabe a nós realmente aceitar a morte de Cristo e lutar para estar com Ele. Lutar para vencer o pecado, para vencer o inimigo, para vencer você mesmo de você mesmo. Como assim? Vencer os seus gostos, as vontades ruins que a gente tem, o egoísmo, o orgulho, o rancor no coração, o ódio. Nós temos que lutar contra nós, a nós mesmos. Livre do pecado pela graça de Deus. Quer você continuar no pecado ou quer você se limpar a cada dia? Não esteja pensando que você vai se limpar hoje, não, agora não. É a cada dia. É gradativamente. É caindo aqui, mas levantando ali. E quando levar a cabeça erguida, levantar. Senhor, me ajuda. Fracassei, caí. Mas não vou desistir. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 13: todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos que ter essa teimosia. Não desistir. Se cair, não fique deitado. Levante-se. Se rasteje. Se humilhe. Não é para o ser humano, não. Se humilhe por Cristo Jesus. E quando você se humilha por Cristo, com certeza o seu coração vai estar aberto para você também suportar coisas que às vezes vêm na sua vida. No livro de Mateus 28:11 diz o seguinte: seja manso e humilde de coração, como eu sou, diz a palavra de Deus. Mais uma vez eu repito: você quer se limpar? Quer se libertar? Só pelo sangue de Jesus. E se você quer, nós vamos nos colocarmos de pé e vamos cantar o hino 206.